Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Maria Rodrigues, sou psicóloga de formação e estou aqui para te ensinar você aí nessa transformação da sua criança ansiosa para criança autoconfiante. E hoje eu quero tirar um tempinho aqui para falar um pouquinho sobre a minha história, de uma forma resumida e para você, principalmente que não me conhece ainda, mas você que já tem me acompanhado também, saber os detalhes aí, né? Como é que eu cheguei até aqui e trazendo aqui para vocês essas informações, principalmente também relacionado ao programa Filho Ansiedade Zero. Como é que surgiu esse projeto na minha vida e nesse tempo agora aqui de férias, né? Para quem tem me acompanhado, eu fui lá para as minhas origens, né? Para o Mato Grosso e revivi muitas coisas, né? Fotos, além de estar com os meus pais, tios e tudo aquilo que me volta, né? Me faz voltar ali para minha infância. Então eu sou mato-grossense, né? Eu sou cuiabana de nascimento, vivi lá por muito tempo. Hoje eu resido aqui em Vinhedo, São Paulo, mas tudo começou lá. Eu sou de uma família aí, tenho meu pai, minha mãe é pedagoga. Meu pai sempre foi autônomo, então ele sempre trabalhou com muitas coisas, mas principalmente como motorista, até há poucos anos aí ele estar lá no sítio que vocês viram um pouquinho onde eles residem agora. E eu sou a filha do meio de dois meninos, né? Hoje já estão todos crescidos, morando lá no Mato Grosso, só eu que me distanciei um pouquinho lá da minha casa. Mas sempre foi uma infância rodeada de crianças, gente. Eu lembro muito claramente, acho que isso faz parte, né, realmente do que eu vim depois trabalhar, porque eu sempre tive uma infância cercada de primos, de agregados, né, que hoje a gente chama todo mundo de primos, de vários amigos e que eu pude até revisitá-los durante esse período. Muito, né? A gente brincava muito, mas era um pouco diferente da realidade hoje, né? Que os meus filhos têm. Era uma brincadeira realmente solta. Eu acho que vocês aí podem até me falar melhor como é que as suas crianças brincam hoje e como é que vocês brincavam antigamente. Então eu tinha muita terra para brincar, muito terreno, muitas coisas para explorar que não precisavam ser, né, uma televisão. Na época nem tinha essa coisa de celular ou de computador. Então eu não precisava ficar esperando às vezes o desenho, né? A gente tinha muitas outras coisas para fazer e tinha o horário do desenho sim, mas era um período, né? Aquele tempo. Então, sempre cercado de muitas crianças. A minha mãe, enquanto pedagoga, ela sempre me incentivou o estudo, sempre, sempre, sempre. Eu lembro de ter na nossa casa, né, uma sala para estudar, né? Um dos quartos era para estudo. Tinha muitos livros, eu sempre li muito. Né? Desde muito pequena, na adolescência eu lia bastante, eu acho que eu lia até mais que minha mãe. Ela comprava alguns livros e eu que lia, mas por incentivo dela. Né? Então, enquanto pedagoga, né, enquanto trabalhando na área de educação, a minha mãe sempre incentivou o estudo. Isso eu honro a vida dela porque realmente hoje eu tento, né, passar um pouquinho isso para os meus filhos, mas ela nunca desistiu. Né? Então, assim, sou eu e mais dois irmãos. O meu irmão mais novo, se ele estiver vendo essa live um dia, deu muito trabalho em relação ao estudo e ele sempre ficou, né? A minha mãe sempre estava ali, sempre estava junto. Então, uma das coisas que eu lembro muito bem da minha infância é que ela, talvez o meu irmão poderia não ter tido uma formação como ele teve se ela não estivesse ali insistindo. Todo final de bimestre, todo final de ano, né? Minha mãe estava ali junto com meu irmão para poder fazer com que ele concluísse os estudos. Isso sempre foi algo muito importante para ela e realmente a gente vê a dedicação, o quanto que é a dedicação de uma mãe, né? O quanto que é persistência, o quanto que você criar um ambiente para algo que você deseja, realmente você vai ter os benefícios lá no final. Né? Então,
todo esse incentivo da minha mãe, não só incentivo, né, realmente estar ali empenhada nisso, né, oferecendo, ofertando o que era necessário para que a gente pudesse estudar, fez com que nós três, né, concluíssemos o ensino superior, os três estudaram em universidade pública e realmente por esse empenho, por dedicação financeira. Outra coisa que eu sempre vi na minha infância, meu pai tem a 4ª série de formação, depois ele até tentou iniciar novamente os estudos, mas não concluiu, mas ele ofertava tudo que ele tinha, os dois, né? Tudo, até financeiramente, tudo para garantir que a gente estudasse. Né? A gente também veio de uma época que o estudo, né, o estudo formal era muito mais valorizado, né, do que hoje. Eu sei que tem coisas diferentes, mas era o que era naquela época. E o meu pai, ele tem essa alegria, né, de falar que, né, que os filhos dele se formaram, mas porque realmente eles estavam ali à disposição e dispostos, né, a fazer o que era necessário. Então crescemos, né, com crianças, com primos, muitas visitas, né, cresci tendo uma chácara, um sítio, né, em alguns lugares a gente fala nomes diferentes, mas eu sempre vivi num ambiente que tinha algum espaço, algo que a gente também cuidava. Então uma outra lembrança que me veio, né, conversando com meu irmão durante essas férias foi isso, o quanto que enquanto criança a gente também ajudava, né, a gente servia a nossa casa, né, e naquela época não era tão legal assim, acordar cedo para rastelar, acordar cedo para já organizar a casa. Então com 12, 13 anos já conseguia fazer comida, já limpar a casa, já todos nós, mesmo os meninos, né, minha mãe sempre incentivou a aprender as coisas da casa, mas também a saber da organização, a saber cuidar da criação, a saber algumas coisas que hoje às vezes a gente não consegue ofertar esse ensino mais para os nossos filhos, né? E nós, o que podemos pelo menos ofertar, nós temos que estar atentos, né? Então a minha mãe sempre se preocupou de que nós também participássemos de tudo, né? Era assim, né? Você pode ter tido uma criação assim. Nós não era só por necessidade, mas por aprendizado, nós sabíamos tudo. Nós limpávamos, organizávamos, e eu falo hoje para os meus filhos, a nossa casa é viva e todos nós participamos dessa organização. Nós somos uma família e todos nós participamos. E isso é um ensino poderoso que às vezes a gente hoje, por não ter a necessidade, às vezes ter uma outra pessoa que faz, ou por não ter tempo de estar ali com os filhos ensinando, a gente negligencia, né? Mas ele é muito pequeno para lavar louça, mas ele é muito pequeno para colocar o lixo para fora, mas ele é muito pequeno para varrer, mas ele é muito pequeno para ajudar, vai dar trabalho. Quantas vezes, e eu também já me peguei repetindo, eu não quero aqui julgar ninguém, né? Vai dar trabalho, vai sujar mais do que limpa. E a gente negligencia estar colocando os nossos filhos nesse aprendizado, que é autonomia, eles saberem fazer, eles terem autoeficiência. E é uma das coisas que eu pego muito com os meus filhos hoje, a autoeficiência. O que é isso? Né, deles observarem o ambiente, eles conseguirem saber quais são as necessidades do ambiente. Então eu fico falando para o Benjamin, bem, quando a gente sai do carro, você precisa ver, ele tem 8 anos, né? Precisa de alguma coisa, mamãe? Precisa levar algo? Pode fechar a porta agora, a Rebeca não vai sair, vai sair pelo outro lado. Que ele observe o ambiente dele. Pode pegar a chave para abrir a porta primeiro, para a gente poder entrar na casa. Que às vezes a gente quer que os nossos filhos aprendam isso, mas a gente não consegue ir caminhando com eles desde muito pequeno, ensinando eles a observar o ambiente, parar e saber quais são as necessidades, no que eles podem ajudar. Então isso era algo que parecia muito fácil para os nossos pais ensinarem, né? Eu não estou falando que a gente não teve várias coisas que eles poderiam não ter feito,
né? Mas uma das coisas é a gente poder primeiramente honrar os nossos pais e as nossas mães, independente de tudo que a gente passou, às vezes de dificuldade, mas de saber quantas coisas a gente pode aprender com eles. E eu brinco com a minha mãe agora, né? Eu tava lá, falo, mãe, tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Né? Eu falo o sistema Dona Maria, se a gente brinca assim, eu e meu irmão, porque ela era bem rígida, né? Ela cobrava muito, mas hoje eu vejo que além da cobrança, ela ofertava muito. Isso é uma das coisas que a gente fala da criação de filhos. É muita regra, mas muito amor. Né? Então, essas duas é ofertar, é saber que você pode cobrar porque você ofertou muito. Né? Então, essas são as duas partes que precisam ter realmente para que uma criança cresça de uma forma saudável. Então, para a gente observar, e isso eu consigo observar, a gente retoma a nossa vida depois quando a gente tem os filhos, né? Então, eu falei que a minha infância foi cercada de crianças. E quando eu escolhi a minha profissão de psicologia, muito cedo eu escolhi, acho que em volta de 15, 16 anos eu já sabia que eu queria fazer psicologia, porque eu já tinha o contato com uma psicóloga e trabalhava com crianças. E cercada de crianças, eu sempre quis ter filhos e trabalhar com a infância. E aí, quando eu escolhi o curso de psicologia, eu sou lá de Cuiabá, não tem a federal lá do Mato Grosso, mas a primeira turma de psicologia abriu no campus de Rondonópolis, que é 200 quilômetros da minha casa, lá da casa dos meus pais. E aí eu tive que fazer uma escolha, né, de morar fora, né, com 17 anos eu tinha passado no vestibular e passei no outro vestibular também, mas não assumi, mas resolvi ficar ali perto, mas não era tão perto. Então, com 17 anos, eu e os meus pais, que me incentivaram muito, a gente tomou a decisão que eu ia morar fora. E o que é mais? Eu fico sempre retomando meus pensamentos, principalmente durante o processo terapêutico meu também, de imaginar, né, como que uma mãe se sente com uma adolescente, uma jovem de 17 anos, falar vai morar fora, né, vai morar sozinha. Eu morava numa kitnet, primeiramente sozinha, e vai dar conta de gerenciar tudo. O dinheiro que ela vai me mandar, né, sair, voltar para casa sozinha, pegar ônibus, me organizar, fazer comida, limpar a casa. E com 17 anos ela já tinha essa segurança e eu sabia, eu também tinha essa segurança. Apesar de todos os medos, de todas as inseguranças, eu sabia que isso eu conseguia fazer. E eu sempre fico imaginando o que eu preciso ensinar para os meus filhos para que eles cheguem também nessa idade sabendo que eles sabem que eles podem sair de casa com essa idade. Né? Como é que a gente consegue ensinar os nossos filhos desde a infância, saber que um dia eles vão precisar sair de casa e eles se sentem seguros? Né? Eu sei que eu consigo viver sozinho. Então, o que é que a gente vai precisando ensinar para os nossos filhos para que eles cheguem numa idade sabendo que eles precisam sair de casa, que eles precisam tomar, sabendo que eles sabem, né, viver sozinho, gerenciar dinheiro, limpar casa, fazer comida. Então, o que é que nós estamos ensinando os nossos filhos para que eles saibam isso? E eu sabia isso, né? Em gratidão realmente à formação que os meus pais me deram, saber que eu sabia ficar sozinha, apesar de todos os medos, de todas as coisas que eu não sabia, eu tinha segurança que eu podia morar sozinha. Então eu fui fazer a formação em Rondonópolis, que era um pouquinho distante da minha casa, e não tinha essa questão que a gente tem hoje, né, a gente não tinha essa internet, não tinha essas coisas que a gente toda hora a gente se falava, né? Havia, tirava foto, sabia como que tava. Tinha um celular, que eu acho que foi um dos meus primeiros celulares naquela época, mas a gente ligava, tinha um custo para ligação, tinha um custo para mensagem, então não era dessa maneira todo dia ligar para falar que estava bem. Então normalmente era final de semana, no começo eu ia muitos finais de semana para casa, e como era, né, de saber que os pais estavam longe, assim, apesar das preocupações, sabendo que estava tudo bem, e da gente poder saber, eu poder saber ali que eu estava fazendo o que deveria ser feito.
né? Então, quando eu entro na psicologia, foi morar fora e começar um curso, foi um ciclo novo na minha vida, né? Um ciclo novo de juventude mesmo, de autonomia, de saber, não, agora você está crescendo para a sua vida adulta e todas as coisas estão sendo agora construídas também se distanciando da minha família, porque agora eu tinha escolhas com um pouco mais de autonomia, né? Muitas coisas eu não ia perguntar para minha mãe se podia ou não podia, eu tinha que ter um senso de saber o que eu podia e o que eu não podia. E nós precisamos ir ensinando para os nossos filhos isso. E quando eu penso no programa Filho Ansiedade Zero, ensinar pais é exatamente porque através do ensino dos pais a gente vai passando esse ensino para os filhos de ter esse senso, né, ético, né, de saber o que eu posso, o que eu não posso, quais são as minhas responsabilidades, quais são as consequências dos meus atos. Né, e que parece natural, né, e às vezes eu pego pais falando isso, mas Maria, não, meu filho vai crescer, ele vai saber, ele vai aprender como eu aprendi, né, e eu sempre falo, retoma a sua vida, veja como é que você aprendeu, não foi naturalmente, porque se fosse algo natural, todos nós teríamos o mesmo nível de aprendizado, todos nós teríamos o mesmo nível de desenvolvimento. E era garantido que todo mundo pudesse chegar na vida adulta com autonomia, sabendo gerenciar sua vida, sabendo se organizar. Isso não acontece. Isso é aprendizado, principalmente se a gente tem um ambiente que seja frutífero para isso. Nossas crianças podem ter várias dificuldades e eu também tive as minhas. Nossas crianças podem ter nascidos, né, já ter uma carga genética de várias predisposições aí para vários adoecimentos, mas ou até para vários benefícios, né, mais habilidades, mas realmente o que vai fazer diferença é o ambiente. É o ambiente. Tudo isso, né, minha infância e retomando agora, realmente estando lá esse período de férias, eu sempre lembro e eu vejo a comparação com os meus filhos hoje, falo quanto que a minha infância foi fermento, né? Foi um ambiente ali para que eu pudesse ter as habilidades que eu tenho hoje. E eu preciso cuidar muito mais do ambiente dos meus filhos toda vez que eu volto para as nossas origens, né? Tanto na casa da minha sogra como da minha mãe, eu sempre lembro disso, o quanto que eu preciso retomar algumas coisas e cuidar, né, desse ambiente dos meus filhos hoje em dia. Então eu saio lá da faculdade, me formo em psicologia, fiz intercâmbio, aprendi muito também, tive a possibilidade de ter bolsa para ir, eu sempre me dediquei aos estudos, vocês né, já me ouviram falar isso. E aí, quando eu me formei, eu já tinha trabalho, colei grau antes até para assumir um trabalho lá em Rondonópolis. Mas aí eu tomo uma decisão que também é outro, começa um novo ciclo também na minha vida. Né? Eu comecei a namorar o meu esposo durante o tempo de faculdade, então esse ano vai fazer 18 anos que a gente está junto, vai ter maioridade. Agora eu vou ter mais tempo com ele do que sem. Eu comecei a namorar ele com 19 anos, ele tinha 17. E aí ele tem uma decisão dele vir para São Paulo, Jaguariúna, aqui pertinho, e a gente já tinha 5 anos de namoro. E eu já estava com trabalho lá, com toda a minha experiência, com todo mundo conhecendo, né, um pouquinho do meu trabalho, os meus professores já conhecendo o tempo que eu trabalhava no Capus AD e dava aula também na universidade. E eu também tomei uma outra decisão, que não foi fácil, mas que me dá a possibilidade de estar hoje aqui com vocês. É de vir para São Paulo, sem trabalho, sem nada, né? Só com o desejo de fazer um mestrado aqui na Unicamp, aqui perto, mas realmente indo fazendo escolhas, mas não são escolhas assim, vou só por amor. Né? Eu vim por amor, mas realmente porque eu sabia das minhas habilidades, eu já estava formada, eu sabia do que eu poderia construir novamente, mesmo estando distante
da segurança da minha família. Eu já tinha saído muito cedo de casa, né? Então eu já sabia me organizar e com 25 anos eu me casei e vim para São Paulo. E aí muitas coisas aconteceram e muitas oportunidades e possibilidades aconteceram. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp, sou formada em saúde coletiva ali pela Unicamp. Em 2014 eu me formei, né? Em 2011, 2012 eu entrei. E nesse período eu fiz vários concursos, várias coisas. E aí uma dessas oportunidades me trouxe para Vinhedo. Então eu vim residir em Vinhedo por causa disso, por causa de um concurso em psicologia, e hoje já estou aqui há 8 anos. E aí começa a possibilidade de eu estar aqui no meu cantinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem, tem lá dentro a sala com os recursos e o banheiro, mas aí eu tive a oportunidade de montar o meu cantinho e começar um trabalho diferente. Quando eu chego em Vinhedo, já casada, eu tinha acabado de ter o Benjamin. O Benjamin tinha 1 mês e eu vim morar para cá. E aí eu falo que também uma chave se virou quando eu tive filhos. Eu já trabalhava com infância desde a faculdade, né? Já gostava do ambiente infantil, já tinha diferente realmente, já queria trabalhar com crianças, a minha formação era totalmente nisso. Mas quando vieram os filhos, quando nasceram as crianças em casa, falo que outra chave se abriu. Eu já trabalhava com crianças, com família, com os pais, mas aí verdadeiramente eu comecei a ter esse sentimento de que realmente eu preciso orientar pais, porque eu vi as minhas dificuldades. Não é porque eu comecei não é um julgamento, né, de olhar para os pais e ver que tudo está errado, não. É de olhar para dentro e ver se eu, sabendo tudo que eu sei, tendo a formação que eu tive, tendo a infância que eu tive, todas as habilidades que os meus pais me ensinaram, eu ainda tenho dificuldade em várias áreas com as minhas crianças. Eu também grito, eu também fico brava, eu também tenho dificuldades às vezes nas regras e nos limites. Eu preciso me aprofundar na orientação de pais e no ensino de pais para poder ofertar um melhor serviço. E aí eu retomei os meus estudos em orientação de pais. Quando nascem as crianças, o Benjamin tem 8 anos, a Rebeca tem 4. Foi realmente algo assim, preciso me aprofundar nisso. E quando eu começo a trabalhar com pais, e aí mais recentemente eu começo a trabalhar com o ensino de pais de crianças ansiosas, tudo faz diferença, né? Porque eu estou trabalhando com um ambiente onde eu posso modificar esse comportamento, onde eu posso ensinar os pais a terem habilidades para ensinar os filhos. Então aí nasce o programa Filho Ansiedade Zero, né? Que é um programa pensado realmente para que ensine crianças através dos pais a saberem manejar esses sinais de ansiedade. Quantas coisas estão envolvidas aí no sinal de ansiedade do seu filho? Quantas coisas ele pode ter predisposição? Sim, porque há. Quantas coisas biológicas pode ter e às vezes ele pode precisar às vezes de uma medicação. Mas qual é o potencial? Quanto potencial tem um ensino de habilidades para o seu filho, né, dele saber o que está acontecendo com ele, como é que ele vai usar as ferramentas adequadas, como é que ele vai chegar para o enfrentamento e quais ganhos ele vai ter aí se você estiver ensinando essas habilidades para ele. Então, principalmente no tempo de pandemia, com o crescimento aí dos casos de ansiedade, a gente já havia vindo, né, nesse crescimento, mas o quanto que cresceu, deu um boom realmente nesses números, né, e aí eu começo a trabalhar realmente, me aprofundar a trabalhar com o ensino de pais de crianças ansiosas.
ensinar a manejar essa ansiedade, ensinar ferramentas, ensinar habilidades, ensinar os pais a se olhar por dentro também, e isso muito motivada pelo meu ensino. Né? Quando chegam as crianças, realmente é uma oportunidade da gente se autoconhecer de uma forma diferente. Né? A minha terapia até o momento não tinha se aprofundado nessa parte. Quando chegam as crianças, esse é um ponto muito interessante. Né? Quando chegam as crianças, nasce uma mãe. Não é? A gente pode ter várias experiências, a gente pode ter várias imagens e ter aprendido muito com os pais. Eu aprendi muito com a minha mãe. Mas a hora que chega a nossa hora que é a hora do vamos ver, né? A hora que a gente coloca as armas no campo de batalha aí que a gente vai entender que é uma batalha de cada vez, né? O quanto que a gente precisa também se cuidar, o quanto que a gente vai olhar para os nossos filhos, mas a gente tem várias variáveis aí no meio do caminho, não é só eles, né? Somos nós, é uma família, é um casamento, é o profissional, quantas coisas estão envolvidas e aí me vem realmente esse desejo de colocar todo o ensino que eu já estava fazendo dentro dos atendimentos aqui à disposição para que isso possa realmente alcançar muitas e muitas e muitas famílias e muitas e muitas e muitas gerações. Esse é o meu propósito, que realmente o que eu sei, o que eu posso ofertar de fazer com que famílias sejam mais saudáveis emocionalmente, atinja muitas pessoas, atinja muitas gerações. Quando a gente trabalha com uma família, quando a gente ensina um filho, isso vai ser um ensino para muitas e muitas e muitas gerações. O ensino que os meus avós trouxeram para minha mãe está sendo passado para mim. Né? A minha mãe, ela tem uma árvore lá, né, de falar dos antepassados dela, né, dos bisavós, dos avós, e ela sempre retoma as histórias para que a gente possa, isso é um ensino, né, tá lá até descrito no livro O Cérebro da Criança, que nós precisamos lembrar das lembranças, nós precisamos fazer com que os nossos filhos não só tenham, foi tudo ruim lá no passado, né? Às vezes a gente tem essa fala, só apanhei, só tive coisas ruins e não tô aqui querendo falar que a sua vida foi fácil na sua infância, mas que coisas a gente tem para trazer das nossas origens e passar isso para frente. E se você não tem muitas coisas, você é a oportunidade de daqui para frente, né, trazer ciclos novos, oportunidades novas, aprendizados novos aí para o seu filho, para que as gerações futuras tenham esse bem-estar, essa saúde emocional. E não estou falando aqui que não vai ter dificuldades, que a gente não vai ensinar coisas que a gente não gostaria, mas quanto mais consciência a gente tem, quanto mais consciência a gente tem de como a gente está educando, do que a gente tem trazido até aqui, a gente traz uma oportunidade diferente para os nossos filhos. Muitas vezes a gente repete ciclos sem ter a oportunidade de saber que isso está sendo repetido. E o programa Filho Ansiedade Zero é o programa que eu tenho trabalhado, né, durante esse ano para ensinar pais a trabalhar com crianças ansiosas. As crianças ansiosas, elas têm especificidades, né? Além de uma criação, né, normal, que a gente vai precisar lidar com regras, com limites, com amor, com organização de escola, vai ter aspectos diferentes. E é isso que eu tenho trabalhado aqui durante os meus conteúdos, e eu quero que vocês fiquem atentos aqui, né? Toda semana tem conteúdos novos para te ajudar a saber ter mais habilidades, a saber ferramentas corretas e principalmente o incentivo a você praticar, a você ir com medo mesmo, ir sem ter muitas condições às vezes de saber como que vai ser o final do caminho aí, mas que você se propõe a fazer coisas diferentes para os seus filhos e para você também. Toda a minha infância eu lembro disso,
de saber que eu sabia fazer alguma coisa, mas de ir com algum medo. Eu lembro e eu consigo sentir a barriga com aquele gelinho quando eu viajei a primeira vez de avião, quando eu fui morar fora, né? Quando eu fui fazer a minha primeira apresentação, quando eu fui fazer uma banca do mestrado, quando os meus filhos nasceram, de saber teoricamente algumas coisas, mas não saber ali na prática. E o que é importante? A gente só aprende, eu só aprendi, você só vai aprender depois que você pratica, depois que você faz. Por isso que saber ser mãe e ser pai só se aprende na prática, tendo um filho. Não é só vendo a criação do outro, eu sei como troca uma fralda, eu sei que vai ser assim. Você pode até imaginar, e a gente sabe, às vezes a gente fala assim, eu lembro disso também, vai ser fácil pegar o carro, né? Porque eu sei, eu vejo ali, eu sei as marchas, eu consigo observar, eu sei onde o pé fica, mas na hora que a gente pega o carro é que a gente sente. Na hora que a gente troca de carro, a gente sente também. Então, são essas experiências, e é essa experiência que a gente precisa trazer para as nossas crianças. O programa, ele é baseado em experiências, em enfrentamento. Vocês vão ouvir eu falar muito nisso, porque só foi fazendo as experiências acontecer que realmente a gente tem a condição de falar assim, eu sei mãe, pode deixar eu ir, eu sei, não quer dizer que não vai acontecer algum problema, mas a gente tem essa segurança de falar assim, não, pode deixar, eu sei dormir sozinha, não vou ficar com medo. Eu sei me proteger, eu sei trancar, eu sei mais ou menos olhar, eu sei com quem eu posso conversar, com quem eu não posso conversar, mas tudo isso foi sendo aprendido. E a minha história tem várias outras coisinhas, vocês têm me acompanhado aí nos stories, porque são muitas experiências. Ter 2 crianças e trabalhar com infância, meu marido também trabalha com infância, nos traz muitas oportunidades, mas também muitos desafios. E eu passo esses desafios como vocês também têm passado. O importante é saber que há recursos para a gente trabalhar sempre. Nós precisamos crer no potencial dos nossos filhos, nós precisamos crer na saúde dos nossos filhos e nós precisamos visualizar o quanto que de coisas boas vão acontecer no futuro deles. Esse é a mensagem que eu quero passar para vocês, falando um pouquinho da minha história, né? Que há possibilidade, a sua criança ansiosa, há possibilidade sim, mesmo que ela já esteja em um tratamento, mesmo que ela esteja usando uma medicação, mesmo que ela tenha crises com recorrências, há possibilidade sim de muita saúde aí para ela. Mas nós primeiro criamos essa visualização e depois nós vamos para os treinos e para os enfrentamentos, tá bom? Bom dia para vocês, então. Compartilhe esse conteúdo, a minha história, um pouquinho para vocês saberem que eu tô aqui na telinha, mas não tô muito distante aí da casa de vocês. E espero que eu possa realmente ajudar vocês a entenderem que vocês também têm potencial de trabalhar com a sua criança. Nada melhor do que você aí para poder entender isso e usar as ferramentas adequadas, tá bom? Beijo, gente!